Queridos irmãos em Jesus, boa noite. Lúcio, meu grande amigo, fiquei satisfeito com a companhia sua na nossa casa de amor e caridade. E aquela palestrante vai voltar, acho que é 13 de outubro, já está convidado. É muito gratificante da minha parte estar reunido com vocês nas noites de sábado, através do nosso Centro Espírita Francisco de Assis Amor e Caridade, conversando e refletindo sobre o livro da Joana, psicografia de Divaldo Pereira Franco, Mundo Regenerado, onde ela nos alerta muito sobre os nossos enfrentamentos na vida mundana. E hoje estamos já no capítulo 11. Olha que beleza! Hoje, dia 20 de setembro de 2025. E o tema é meio aterrorizante, mas não se apavore, nem desanime, pois o Senhor teu Deus estará com você onde você estiver. Josué capítulo 1, versículo 9. Temor, medo, insegurança, não devemos nos focar. Tem uma música que eu gosto muito que fala: não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. E é isso que nós temos que fazer. Viver o presente com Jesus nos nossos corações e seus ensinamentos, e praticá-lo no nosso dia a dia, que é isso que vai nos fortalecer, nos iluminar, da força, coragem e resignação para seguir à frente. Seguir em frente, como na lição passada, resignação. Então, meus queridos, não temas nunca ser querido, que já despertar-se e encontrar-se com Jesus. Depois que encontramos Jesus e colocamos Ele na nossa vida, tudo se transforma, tudo muda e não precisamos temer nada, que com Jesus nós chegaremos ao Pai. Ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de meus ensinamentos. E é isso que nós estamos seguindo e estudando o Evangelho de Jesus, que é esse o nosso grande fortalecimento. Irmão Alex, boa noite. Então é isso aí, ó. Depois que colocamos Jesus, Marcelo Fernandes, Luiz, boa noite, em nossos corações, em nossas ações, as coisas se transformam para melhor. Podemos ter turbulência, faz parte de um planeta que vive expiações e provas, passando para a regeneração. Essa turbulência é normal, embora seja difícil da gente aceitar e resignar, mas temos que ter a nossa consciência, a nossa determinação que tudo passa. Só que nós temos que ter coragem e fé de enfrentar todas essas adversidades e jamais passar pela nossa cabeça: eu não mereço isso. Se você pensar que você não merece, está falando que Deus é injusto. E Ele não é.
ele é infinitamente bom e justo. Não sabemos do nosso pretérito, do nosso passado. E temos débitos a resgatar nessa nossa reencarnação. Então, façamos da melhor maneira e tocamos. Como dizia meu grande amigo, irmão Cruzeiro, se você reclamar, não ganha bônus. Passa tudo pelas adversidades, pelo sofrimento, pelas tristezas, e não ganha bônus porque você reclamou. Não era para reclamar. Então, não reclame. Encare os problemas. Você tem Deus que ama você muito. Tem Jesus que falou que não nos deixará a sós até nossos últimos dias. E temos o anjo da guarda, que é um espírito superior que nos adotou e quer o nosso bem. Só que precisamos pedir a sua ajuda, porque ele não pode interferir no nosso livre-arbítrio. Beleza? Não reclame. Peça ajuda a essa trindade aí, ó, que você estará muito bem acompanhado e vai ter intuições que vai te ajudar a escolher o melhor caminho nas ciladas da vida. Então, encontrastes Jesus, luz do mundo, ilumina qualquer tipo de treva e ameniza toda a nossa desolação. Reclamar do quê, queridos? Ele ameniza e nos dá força. Precisamos levantar e encarar e seguir em frente. Não podemos ficar lá muriando e ficar parado que no colo não cai sozinho se não tiver o nosso suor, o nosso esforço. Despertando o ser humano para o conhecimento da sua imortalidade, porque somos espíritos imortais. Nascemos simples e ignorantes e pelas nossas ações nós vamos melhorando, crescendo, amadurecendo e evoluindo. Por isso que estamos reencarnados. É para a gente crescer e evoluir. Só que depende dos nossos pensamentos, das nossas ideias e das nossas ações no caminho do bem, da paz e da luz. Isso tem que ficar bem claro. Concedeu-te a incomparável alegria da perfeição relativa. Por que perfeição relativa? Porque a perfeição absoluta é Deus, nosso Pai. Ele é o Criador. Foi depois dele que surgiu tudo que nós temos até hoje. Ana Lopes, boa noite, querida companheira de Ideal Espírita. Concedeu-te a incomparável alegria da perfeição relativa que a todas está destinado. Então, todos nós temos esse potencial e temos que abraçá-lo e fazer bem, muito bem, a nossa parte. Há momentos na trajetória existencial em que parece existir uma conspiração hedionda contra as aspirações elevadas do ser humano. Parece. Na minha época tinha um shampoo que chamava Denorex, que falava que parece, mas não é. Então, quando você sentir dessa maneira, firma o passo e encara com fé e coragem e toca em frente. Caroline Esbrage, boa noite, querida.
Porque são testes para ver se a gente tem fé e coragem realmente. Não devemos desanimar jamais, porque as adversidades e os obstáculos são colocados nas nossas vidas para crescimento e amadurecimento. Esses dias li que os obstáculos, o sofrimento pode ser obstáculo ou degrau em nossa vida. Que tenhamos a consciência que sempre será degrau para o nosso crescimento e evolução espiritual. Coragem e fé, e façamos melhor a nossa parte, indo para frente, para cima e para o alto. As trevas estarão sempre ali de espreita ao nosso redor, para que, se a gente começa a pensar negativo, se a gente começa a reclamar, e se a gente começa a esmorecer, ela vem e começa, isso mesmo, larga a mão disso, é besteira, estão te enganando. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através dele. Então, é essa direção que nós vamos seguir sempre. E não deixamos de estar de prontidão, da positividade, de pensar que amanhã será outro dia, e depois da tempestade vem sempre a bonança e a calmaria, e bola para frente. Não devemos deixar, quando vêm esses pensamentos negativos, tomar conta da gente, porque se a coisa está ruim, aí piora mesmo. Fé e coragem. Pai nosso que está no céu, meu anjo da guarda me ajuda, Deus me ilumina e protege, Jesus, caminho melhor a seguir. Você vê que a intuição vem para melhor, beleza? Nubla-se-lhe o discernimento e escurecem-lhe os caminhos pelos quais transita. Então eles, a sombra, os espíritos inferiores, eles têm satisfação de ver a gente desviar do caminho do bem, da paz e da luz. Então, se você abaixa a guarda, eles encostam e quando você vê, você caiu. E não devemos cair em tentações. Nós não falamos isso quando estamos fazendo a nossa prece diária do Pai Nosso. Jesus, não nos deixeis cair nas tentações da maledicência, do orgulho, da vaidade. Então, do egoísmo, temos que estar antenado para não deixar vacilar e entrar nessas tentações do mal. Todo e qualquer empreendimento superior que assinala progresso e harmonia altera-se e transforma-se em dificuldade, assim como em sofrimento, que amarguram os mais nobres sentidos elevados. A gente tem que estar preparado. Quando a gente pega essa direção, vem sempre alguma coisa para nos atrapalhar. Mas nós temos que ser perseverantes, resignados, porque nós temos uma centelha divina dentro de nós, que é Deus nos nossos pensamentos, que quanto mais a gente direciona a nossa vida nesse caminhar, mais ela se expande. E onde existe luz, as trevas não conseguem se aproximar. Olha que beleza! É esse o nosso caminho. Não temos que titubear. Temos algumas tristezinhas de vez em quando acontece algo que nos deixa chateado, mas não devemos esmorecer. Temos
que seguir nessa trajetória, beleza? Planos bem planejados, projetados, anunciando dádivas celestes, são absorvidos por insucessos e desaires, desgraças, que enfraquecem a alma na sua trajetória. Somos postos à prova, para a gente provar que somos determinados, que planejamos a nossa reencarnação nessa nossa vida de hoje e que nós vamos seguir corretamente os nossos passos, porque já nos equivocamos muito no passado e às vezes esses sofrimentos são consequências de equívocos de outras vidas, mas nessa nós já viemos mais melhorados e com o discernimento do que fazer, que caminhos ia seguir, e por nada nós vamos desviar e perder a oportunidade de ser feliz. Beleza? Afetos que serviram de fonte generosa para a alimentação emocional, onde antes se podiam colher as mais belas alegrias, repentinamente se convertem em adversários inclementes, desumanos e astuciosos, criando os embaraços e tumultos a cada passo. Você entendeu? Vêm as provações, vêm os embaraços, mas nós já estamos sabendo. Cleuzinha, boa noite, querida, de Ideal Espírita. Nós temos que ter essa determinação, não temos mais o porquê vacilar, porque já descobrimos Jesus no nosso caminho. Essa é a grande bênção, é a grande chama que está latente em nossos corações para a gente realmente não vacilar mais. Então temos a fé que ardia em chamas luminosas, parece ter perdido o combustível. Vem essa sensação, mas não deixamos isso tomar conta do nosso consciente. E aí a gente dá essa vacilada, tutibia na concepção e transforma-se em dúvidas atrozes, que praticamente conduzem ao delírio e ao tormento da descrença. Você entendeu? Essas são as armadilhas que as trevas, os espíritos inferiores, quando a gente dá uma baixada de bola, vem com esses pensamentinhos que, se vacilar, entra. Quando se percebe, já caí nas tentações. Por isso que Joana nos alerta. A hora que percebeu, já fogo de encontro. Não vou entrar mais nessa, porque eu já entrei. Hoje eu tenho consciência que não me pega mais. Ah, mas tá vacilão? Ora, fé, coragem, resignação. Pai nosso que estás no céu, meu anjo da guarda, me ajude, me fortaleça, me ilumina, me proteja. Vem essa força que a gente precisa nessa hora de dificuldade. Não podemos perder a nossa fé. Glórias de um momento apresentam-se como desastres estruturais, mostrando o fracasso iminente.
Por isso que temos que mudar. E quando as coisas estão muito fáceis, desconfia que a cilada está sendo armada para você. Não entre mais nessas ciladas da vida. A vida é difícil, é momentos de dificuldade, porque somos equivocados. Mas hoje temos a consciência que nós vamos tocar a nossa trajetória corretamente. Mesmo com todas as adversidades, com todos os sofrimentos, a alegria no nosso rosto, nos nossos corações e nas nossas consciências é o combustível que precisamos para enfrentar essas adversidades e sairmos vitoriosos. Porque dias escuros e temerosos, no outro dia é sempre a alvorada de um dia de luz, de paz e de amor. Sejamos perseverantes e também temos essa alegria de viver, por mais dificuldade que esteja passando. A vida é bela e é para ser vivida com alegria, porque Deus nos ama, Jesus nos protege e o nosso anjo da guarda está de prontidão 24 horas para o nosso auxílio. Com esses três a nosso favor, temer o quê, meus queridos? Bola para frente, que atrás vem gente. Glórias de um momento apresentam-se como desastres estruturais, mostrando o fracasso iminente. Mesmo assim, olha que a Joana diz para nós, mesmo assim, com os joelhos desconjuntados e as forças debilitadas, não temas, segue adiante, porque a vida é bela. E o enfrentamento faz parte do nosso planejamento espiritual. Não podemos afinar. Quem visse Jesus crucificado acreditaria na vitória do crime e da insolência dos poderosos de mentira, não é? Negaram, crucificaram, fala, olha, Jesus dançou mesmo, né? No entanto, todos caíram no esquecimento, sobrecarregados pelas próprias mazelas e reencarnaram-se ao longo do tempo sob injunções muito dolorosas. Porque a conta chega, meus amigos. A conta chega. Então, façamos bem a nossa parte para ter uma trajetória digna e luminífera das oportunidades que nós estamos tendo nessa reencarnação. Porque o planeta Terra está se regenerando, de planeta de expiações e provas, está passando para um mundo regenerado, que é o título dessas nossas reflexões. E se a gente não evoluir e não melhorar, a gente não reencarna nesse nosso planeta, que há tanto tempo nós estamos retornando a ele. Então nós temos que passar nessa prova que nós estamos vivenciando. Nós temos que melhorar, nós temos que nos regenerar, para na próxima reencarnação estarmos seguindo a nossa trajetória carnal aqui nesse planeta. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E Joana nos alerta tudo isso. Depende única e exclusivamente da nossa boa vontade de praticar
os ensinamentos do Mestre. A sua foi a vitória da ilusão, da calúnia e do vilipêndio, e eles o sabiam mesmo durante os atos censuráveis que executavam, mas estavam intoxicados pelo orgulho da matéria transitória e não tiveram a força para superar essas paixões alucinantes. A hora que o povo gritava pela crucificação de Jesus e vibrava e aplaudia e eufórico, achando que eram os bons da boca, Jesus, resignado, aceitou tudo aquilo lá. E a sua mãe, Maria de Nazaré, ficou com ele ali sem reclamar, sem chorar, porque ela sabia que ele triunfaria no pós-morte. Então é essa certeza que nós temos que ter quando a gente não entra nesses engodos da vida, achando que está levando vantagem sobre os menos favorecidos, porque a conta chega. E se hoje nós temos Jesus na nossa vida, nós não devemos mais nos equivocar. É difícil, Douglas? É muito difícil, mas temos condições de superar essas adversidades, porque já temos o conhecimento que Jesus nos ensinou. Olha o que Joana fala para nós. Nunca temas nada, mesmo que te sintas fraco e talvez inútil. As energias te chegarão provenientes daquele a quem elegeste como o teu Senhor. É o que eu falei, ó. Seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você onde você andar. Isso está em Josué, capítulo 1, versículo 9. Por isso que Joana fala, nunca temas nada, mesmo que te sintas fraco e talvez inútil, as energias te chegarão provenientes daquele a quem elegeste como teu Senhor. Precisamos pôr em prática isso. Não podemos fraquejar, queridos. Quando perceberes que te perseguem em razão da tua especial conduta, porque incomoda os outros, não temas ameaças, porque o teu amo, com letra maiúscula aqui, que vocês sabem quem é, te defenderá no momento oportuno. Então é isso que nós temos, é essa determinação, é essa coragem, é essa fé de seguir em frente nessa direção, porque o auxílio virá sempre. Façamos bem a nossa parte, que por consequência isso estará a nosso dispor. Serás, de certo modo, um estranho, um estrangeiro neste mundo de espertalhões e aventureiros, mas conhecemos a verdade, e a verdade nos libertará. Por isso, não podemos fraquejar jamais.
temos que seguir nesse caminho, que nos fortalece, nos ilumina e nos protege. Tu sabes que aqui estás em aprendizagem, em renovação do caráter e edificação de uma sociedade justa e melhor. Nós temos esse compromisso com a verdade e não podemos fraquejar jamais. Não podemos mais cair em tentação das maledicências, das vaidades da vida. E Kardec nos dizia, fora da caridade não há salvação, não tem opção, é esse o caminho a seguir. Certamente não encontrarás aceitação daqueles que estão a serviço da degradação e da ignorância. De alguma forma, já estivesse em um momento do passado, como eles no presente. E graças a Deus, hoje nós sabemos que o caminho é esse. E não podemos retroagir na nossa escalada evolutiva. A gente não evolui, mas a gente estaciona se a gente não seguir nessa direção de Jesus. Beleza? Estamos no caminho certo, meus queridos. Vamos para frente. És feliz porque já despertaste para a realidade e te encontras em ascensão penosa, mas libertadora. Porque não é fácil seguir esse caminho realmente. Dá trabalho, mas vale a pena. Kardec, quando assumiu fazer a codificação da doutrina espírita, ele recebeu, através de médios, as irmãs do Vô, e falou para ele que não seria fácil, mas valeria a pena. E no final da vida, ele triste porque os amigos traíram, os amigos da academia, porque ele era um professor de escola, tanto ele trabalhou com Pestalozzi e se preparou justamente para escrever a doutrina, o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, que foi lançamento, que ele foi lançado. Botaram fogo na frente da casa deles, foi perseguido. E ele meio triste, falando com a companheira, com a Amélie Boudet. Ela falou, segurou ali nos braços dele, falou, o que foi? Você tá triste? Ele reclamou, né, que os amigos traíram, viraram as costas, isso, aquilo. Ela falou, mas o Espírito da Verdade te alertou isso aí, mas ele também disse que no final valeria a pena. E não valeu, ela fala. E aquele senho fechado, aquele olhar triste, ele solta um sorrisão e fala, valeu muito a pena. Então é esse compromisso que nós temos de seguir nessa trajetória, porque no final valerá muito a pena isso que nós estamos fazendo na nossa vida.
E é esse compromisso que nós temos com Jesus, com o nosso anjo da guarda, com Jesus e Deus e nosso querido anjo da guarda, porque valerá muito a pena. Confia, mesmo que os outros ao teu lado te desertem ruidosamente ou fujam em sigilo. Isso é comum. As pessoas que você mais pensam que vão te ajudar na hora de H, tira o time, finge e não queira mal e nem pense mal. Faça bem a sua parte, porque o auxílio virá sempre. E lá no final da história, você sairá vitorioso. Realmente é uma pena, mas recorda que aonde se vai, leva-se a consciência vibrando e em processo de libertação da anestesia. Porque às vezes somos anestesiados e não percebemos. Alerta. Vai em frente, porque vale muito a pena. Este é um período cruel, sem dúvida, mas ele foi construído pela tua e outras insensatezes no pretérito, no nosso passado, nos nossos equívocos das outras vidas, que reflete agora. Maria Priscila, boa noite. Rafael, grande amigo, boa noite. Então, não liga não. Tenha essa determinação, firmeza nas atitudes, porque a vida é bela e é feita para ser vivida com alegria e perseverança. O auxílio virá sempre. Ponham isso na cabeça de vocês. Façam bem a sua parte, que por consequência você recebe muito mais do que você está imaginando. Não receis esses efeitos e produze novos labores. Semeia o amor, que enflorescerá os teus sentimentos de busca da felicidade. Olha que lindo, olha que fala fortalecedora da Joana para a gente ter essa certeza nesse nosso caminhar. É isso aí que nós temos que ter nos nossos pensamentos, nas nossas ações. Não pode pôr minhoquinha na cabeça. Tô cansado, faço de tudo para os outros, só tomo burdoada. É nada. Você pensa que toma burdoada. Burdoada eles vão tomar. A conta chega. Só que se você estiver fazendo bem a sua parte, a bonança vai chegar para você. Não fique esperando. Faça bem a sua parte e bola para frente. Olha o que ela nos fala. Acende a estrela da esperança nos céus escuros do teu momento de provação e avança no bem, mesmo que esteja a sós. Aparentemente a sós, porque nunca estamos a sós. Nosso anjo da guarda, quando a gente está no caminho reto, compromisso e dedicação, ele está sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos fortalecendo e nos iluminando. E feliz quando a gente faz bem a nossa parte, quando nós
estamos cumprindo o nosso planejamento espiritual, que quando nós na erraticidade montamos para pôr em prática quando aqui estamos reencarnados. E como nós já estamos reencarnados, devemos cumprir da melhor maneira possível. Por quê? É assim que chegaremos ao lado do Pai. Não duvide disso. Faça bem a sua parte. Nunca vos abandonarei, asseverou o mestre, modelo e guia da humanidade. Questão 625 do Livro dos Espíritos. O espírito mais perto da perfeição que nós tivemos anúncio aqui, reencarnado. E fez tudo isso por nós, por amor aos seus irmãos. Sabia da traição, sabia de tudo que lhe passaria, e em nenhum momento caiu em tentação e fraquejou. Curou 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. Tem uma música do filho pobre, pródigo, que diz: um pai cuida de 10 filhos e 10 filhas não cuida de um pai. E é a maior verdade. Mas o importante é que o pai faz bem a sua parte. Os filhos devem fazer bem a parte deles. Se não fizer, a conta chega para eles. E depois não adianta reclamar, você entendeu? Querer ser coitadinho, porque a hora que chega a conta, nós queremos ser coitadinho, terceirizar a culpa, né? Nunca assumimos os nossos equívocos, mas devemos assumir e mudar sempre. Não duvides da sua promessa, nem te deixes enfraquecer na luta. Olha o que a Joana fala. Então, nunca vos abandonarei, asseverou o mestre. Não duvides da sua promessa, nem te deixes enfraquecer na luta. Seguremos na mão de Deus e toquemos em frente, porque vale muito a pena. O Consolador, que é o Espiritismo, é também o teu condutor. Não apenas te diminuirá o pranto, sobretudo, seguirá durante a tua convalescência a sua recuperação gradativa. Então, é isso que nós temos que ter coragem, determinação e fé. Porque por mais adversidade que nós passamos, temos que ser otimistas e saber dessa ajuda desses amigos espirituais que nos amam e que estão sempre ao nosso lado. O que nós temos que ter a conscientização é de fazer a nossa parte, cada vez melhorando mais. Beleza? A vida sempre triunfa sobre o caos, que também faz parte da vida. A gente não gosta quando ela nos vem bater um papo, né? E vem testar a nossa coragem, a nossa fé, que a gente fala que temos tanto. A hora que nós recebemos essas provas, normalmente a gente dá uma afinada, né? A gente vira coitadinho, mas com a consciência que nós temos que essas provas são para o nosso crescimento
e amadurecimento e evolução espiritual, quando elas chegarem, nós temos que fazer melhor a nossa parte, porque depois colheremos o fruto disso daí. O temor de qualquer natureza é treva, tá vendo? Ela está nos alertando, não temos que ter temor. E a coragem bem pontuada e decidida é a presença de Cristo vigilante no coração. Olha que coisa linda, gente. Repetindo, o temor de qualquer natureza é treva, e a coragem bem pontuada e decidida é a presença de Cristo vigilante no coração. É isso que nós temos que ter a consciência e estar antenados, para a hora que vem a doença, a hora que vem o desencarne de um ente querido, é aí que nós temos que provar que nós estamos preparados. E muito. Não, às vezes a gente não percebe isso. Mas vai em Jesus. Vai nessa direção que a força vem, o auxílio virá sempre. Aí ela manda um recado para nós. Alma querida, 2 pontos. Não temas a ti mesmo e entrega-te em paz a Jesus sem passado, num presente atual de encanto, beleza e fé. Então é isso, o passado já foi, esqueçamos. O presente é o que nós estamos aqui para ter toda a oportunidade do mundo de praticar a caridade, o bem e a paz aos nossos irmãos menos favorecidos. Então, esse Cristo vigilante tem que estar nos nossos corações e na nossa consciência. Não podemos esquecer jamais, porque seremos cobrados. E o encanto, a beleza e a fé é o combustível da gente seguir em frente fazendo o nosso melhor. O trabalho de educação moral dá-se através da mente saudável, de modo a diluir a ignorância e o primarismo até manter o discernimento edificante e dourar-se, isto é, desaparecer a treva e fazer-se brilhante. É isso que nós temos que pontuar nos nossos dias, na nossa vida. E temos tudo para ser feliz e pôr em prática isso que a Joana nos alerta e vem com uma lição dessa memorável para nos alertar e dar o caminho nosso a seguir. Queridos, a satisfação de estar com vocês nessas noites de sábado é jubilosa da minha parte. E sinto todas as energias transmitidas por vocês a mim. Façamos bem a nossa parte, porque Deus nos ama. Jesus ficará conosco até nos finais. E o nosso anjo da guarda está sempre nos alertando e nos intuindo para o melhor caminho a seguir. E isso eu acho que é algo de muito bom, de muito memorável e feliz. Sábado que vem, eu estarei viajando com meus 2 queridos filhos
então eu estarei ausente. Mas depois continuamos a nossa trajetória aí nos nossos encontros aos sábados. E eu fico muito feliz e radiante de estar com vocês nessas noites de sábado. Me preparo e quem mais consegue receber sou eu. Por isso eu tenho que agradecer muito a todos vocês por essa força e essa energia que eu recebo de todos. Por isso finalizaremos que a vida é para ser bem vivida. E oremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e dívidas, e não nos deixeis, Senhor, cairmos nas tentações mundanas, da maledicência, do orgulho, da vaidade, mas livrai-nos de todos os males, e que assim seja. Eu já falei, deixe sempre uma aguinha do lado, porque no final ela vai estar fluidificada e a espiritualidade coloca os remédios e as energias fortalecedoras que cada um de nós precisamos para tocar a nossa trajetória carnal. Que Jesus ilumine e proteja a todos, que tenham um final de semana iluminado e que daqui 2 semanas estaremos novamente unidos em nome de Jesus. Beijo no coração a todos. Fique com Deus.